Você já pensou? Seu chefe te pede para fazer um relatório, às vezes ele está esperando ali uma planilhinha meia boca do Excel, mas não, você vai além e traz uma dashboard 100% interativa para impressionar qualquer um no seu trabalho. Então você traz gráficos de pizzas detalhados ou barras que você pode deslizar para alterar o resultado, a visualização ali do gráfico, histogramas, gráficos de coluna, tudo isso selecionável e interativo para mostrar mais informações e assim por diante. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai decolar na sua carreira. Quer que aconteça isso? Então vamos ver como montar dashboards incríveis utilizando apenas o Nime. Para construir aquela dashboard incrível, a gente precisa de alguns simples passos que vocês vão tirar de letra. Então, para isso, a gente utilizou uma base de dados da Netflix que mostra todo o conteúdo já exibido pela plataforma em algum dia. Essa base de dados eu vou deixar disponível no link da descrição para que vocês possam também trabalhar e fazer a simulação da forma que a gente vai fazer agora. A nossa base de dados da Netflix, ela vem no seguinte formato. Então, vou abrir aqui. Então, são 15 colunas de informações, como vocês podem ver aqui. As informações mais relevantes para a nossa dashboard são as seguintes. O tipo do conteúdo, ou se é série, ou se é filme, o título dele. A gente tem, dentre outras informações, como diretor e assim por diante, e também temos a data de lançamento daquele conteúdo, que a gente utiliza na nossa dashboard também. Então, o que nós faremos agora é selecionar os tipos de nós que o output nos mostra, então, nos mostra aquele gráfico que a gente viu na dashboard. Esses nós são aqueles que têm o formato na cor azul. Então, para a gente identificá-los, a gente vem aqui em Views, eu já tinha aberto aqui, mas em JavaScript, e a gente seleciona, são diversas opções. Eu pré-selecionei aqui 3 opções, né? Então, primeiramente, o Sunburst, isso aqui é referente àquele gráfico de pizza que eu falei que ele é um pouco mais detalhado. Então, eu faço a conexão com a minha base de dados. Feita a conexão, a gente dá o duplo clique para abrir a configuração e, como padrão, já vai vir preenchido nessa coluna da direita com todas as possíveis informações que eu posso utilizar no gráfico. Mas nesse caso, para seguir o modelo da dashboard, eu preciso de apenas 2 informações. Então, primeiramente, qual que é o tipo daquele conteúdo, se é filme ou se é série, e depois disso, o desdobramento que a gente utiliza é a categoria principal, ou seja, se é ficção, se é terror e assim por diante. Nessa parte de baixo, nos solicita, né, a informação qual que é a nossa value column. Então aqui a gente pode selecionar, no caso, a opção de Release Year, que é justamente aquela informação que a gente altera com slide bar que a gente utilizou na dashboard, né? Que é aquela barra que a gente desliza, aquela barra deslizante, para a gente encontrar o intervalo do período de data de lançamento desejável. Então, vou selecionar essa informação, vou dar o OK e vou executar. Executei o meu nó, pressiono o botão direito e vou apertar nesse botãozinho aqui, ó. Essa aqui, então, é a visualização que a gente tem. A gente pode ver que ele segmentou todo o nosso conteúdo nas categorias, nos tipos, né? Principalmente, ou seja, filme e também série. Só que a gente colocou também informação de categoria, só que a gente não consegue ver aqui. Por quê? Por causa que em todo o período selecionado nós temos muitas categorias. E essas muitas categorias trazem uma representatividade muito pequena. Então a barrinha chega a ser tão fina que não aparece aqui. Como que a gente corrige isso? Lá na dashboard, por exemplo, quando a gente reduz o período avaliado na slide bar, como a gente vai fazer posteriormente aqui, a gente vê que aparece essas barrinhas da categoria mostrando a representatividade. Então agora a gente vai adicionar mais 2 nós de visualização, o gráfico de barras e o histograma. Então a gente vem aqui novamente no Views JavaScript e a gente vai selecionar aqui o gráfico de barras e também o histograma. Só que lá na dashboard, o que a gente fez? A gente segmentou a nossa base de dados para separar e a gente analisar de forma diferente entre esses 2 gráficos. Ou seja, a gente segmentou entre filmes e séries. Então a gente utilizou um nó que chama Row Splitter para fazer essa divisão. Então a gente já viu esse nó aqui no canal. Ele basicamente vai selecionar uma informação e vai
dividir essa nossa base de dados entre a saída de cima e a saída de baixo. Então, no caso, vou fazer a conexão aqui, vou abrir a configuração e vou selecionar qual que vai ser essa condição de divisão da nossa base de dados. No caso, vai ser o tipo. Então, eu quero que na minha saída de cima eu tenho série e automaticamente a minha saída de baixo vai ser o restante, ou seja, filmes. Então, eu vou dar um OK, vou executar o meu nó e eu tenho aqui na visualização da primeira saída, né? Eu vejo que eu tenho somente tipos de série, TV show. E é justamente essa parcela da tabela, né, da nossa base de dados, que eu vou analisar com gráfico de barras. E a parcela de baixo, os filmes, que eu vou analisar como histograma. A gente então com 2 cliques abre a configuração do gráfico de barras e a primeira informação que nos pede é qual que é a coluna que a gente vai utilizar, né, como categoria ali. Então a gente lembra na dashboard que a gente utilizou a duração das temporadas das séries. Então a gente vem e seleciona a coluna correspondente a essa informação, que no caso é justamente essa daqui. Então a gente selecionou. De restante, as outras informações que pedem por exemplo, a gente pode complementar com um nome personalizado para o nosso gráfico, colocar então também a descrição da legenda do eixo horizontal e do eixo vertical também. A gente configurando isso, a gente pode apertar OK e executar o nosso nó. Depois de executado, novamente apertamos esse botão aqui e vamos ver o resultado. Então esse é o nosso resultado. Traz a distribuição, então esse número aqui, ele é referente ao número de temporadas. Então a gente tem, por exemplo, a maioria das nossas séries disponibilizadas, que já foram disponibilizadas no Netflix, possuíram apenas uma série. A gente vê, né, às vezes muitas não têm sucesso ali, eles acabam cancelando. E, por exemplo, a gente teve 2 séries que tiveram 15 temporadas. Algumas outras que tiveram 16, no caso uma, e assim por diante. E agora a gente vai fazer para o histograma, né? Então, duplo clique novamente, vamos abrir a configuração. E aqui, novamente, semelhante à ao gráfico de barras, ele nos pede qual coluna a gente quer utilizar como sendo a informação principal para modelar o nosso gráfico. Então a gente lembra no nosso dashboard que a gente utilizou a duração dos filmes. Então a gente precisa selecionar, mas aqui não aparece a duração dos filmes. Por quê? Porque quando a gente analisa a nossa base de dados, a gente vai ver aqui eu abri, né, o nosso output. A gente vem aqui, duração dos filmes. Ele está configurado como string, ou seja, texto. E como que a gente faz? A gente recebeu essa base dessa forma do Netflix. Como que a gente faz para tratar essa base? Então, a gente vai utilizar um nó novo agora, que é o nó string to number. Então é esse daqui, a gente seleciona esse nó, eu vou colocar entre essas duas conexões, né, onde eu quero fazer o tratamento, pressiono OK, vou colocar aqui só para a gente trabalhar com ele. Vou abrir a configuração, então vou selecionar apenas no quadro verde aquela informação que eu quero converter o formato, que é justamente a duração dos filmes. Eu quero converter de string para inteiro. Então a gente tem o formato de número como double, como inteiro também, que são os mais utilizados. Double é aquele que a gente vê casas decimais. Inteiro não, é sem casas decimais. No caso, é o que a gente precisa utilizar. Apertei o OK, então vou executar. E agora aqui a gente vai ver, vou abrir a configuração do histograma, que vai aparecer essa informação. Aqui ó, já apareceu. E é o que a gente vai selecionar, Duration Moves. Vocês devem lembrar também que na nossa dashboard a gente colocou alguns bloquinhos ali com algumas informações, né? Para a gente colocar ele, a gente utiliza então o nó Tile View. A gente seleciona aqui, eu vou conectar ele à nossa base de dados. Vou colocar ele aqui na frente, só para melhorar a visualização, só para a gente mostrar, né, as configurações. A gente abre a configuração desse nó e as informações mais relevantes que eles vão nos pedir, então é justamente Choose a Title Column, então a gente precisa identificar, né, escolher qual que vai ser o título que a gente vai utilizar em cada um dos bloquinhos.
lá na nossa dashboard a gente utilizou o próprio título, né, do conteúdo e quais as informações que a gente vai informar em cada um dos bloquinhos. Então aqui basta a gente colocar, por exemplo, a categoria, né, e a descrição. Então vai falar, esse é o filme X, ele é ficção científica, e uma breve descrição, uma sinopse, né, desse filme. Então é o que a gente colocou nesses cards. E a gente coloca aqui nessa segunda aba também, da iteratividade, a gente seleciona essa opção de Show Selected Rows Only. Por quê? Porque assim, quando a gente abre a nossa janela do dashboard, a gente viu que só mostrava as cartinhas, né? Ou seja, aqueles bloquinhos das séries que foram selecionadas nos gráficos de barra ou de coluna, por exemplo. Então, só quero analisar aquelas séries com mais de 3 temporadas, por exemplo, e assim por diante. Agora está faltando uma única informação para a gente completar a nossa dashboard, que é a barra de slide para selecionar o período que a gente quer analisar aquele nosso gráfico de pizza mais detalhado. Beleza, só que a gente vai colocar ele um pouquinho mais na frente. Vamos já montar a nossa dashboard, né? Então, para isso, a gente precisa selecionar todos os nossos nós de informações, né, de output gráficos e colocar dentro de um componente. Eu vou fazer isso de maneira geral, selecionando todos aqui. Então, fiz a seleção, clico com o botão direito e vou aqui em Create Component. Eu vou criar esse componente, vai resetar todos os meus nós naturalmente, tudo bem. Criei, eu posso dar um nome nele, eu vou colocar Netflix Dashboard. Dou um OK. Então esse é nosso componente criado. Eu vou executá-lo, né? Primeiramente. E agora eu vou abri-lo. Então a gente vem aqui com o botão direito em Component e aperta Open. A gente abre uma nova janela e a gente pode ver aqui que eu trouxe o Workflow Annotation. Isso não é legal, eu selecionei porque acaba atrasando um pouco na hora de criar o componente. Então caso você selecione sem querer, por exemplo, basta segurar o botão Ctrl e clicar sobre ele que vai desselecionar. Aí sim você cria o componente. Mas vamos lá, então fiz isso. Aqui vou voltar na nossa aba principal. Vou apertar com o botão direito e vou pedir para ver o resultado, né? A gente pode ver que ele vem nesse formato, então é um formato ainda não configurado. Os gráficos estão um abaixo do outro. A gente vai ver agora como configurar esse formato na maneira que vocês quiserem. Então, novamente, a gente vai na aba que abriu, né? Quando a gente abriu o componente, que é justamente essa. E tem um botão aqui em cima, que é justamente isso daqui, que é a configuração da gente... o botão de configuração do layout dessa tela do dashboard. Então aqui eu já vou resetar, né? Já vou limpar o nosso layout para criar um do zero. Então o que eu quero? Eu vou puxar essa barrinha que tem uma divisão no meio, que a gente consegue colocar então duas informações lado a lado, e eu vou deletar a padrão. E vou colocar aqui primeiro o nosso gráfico de barras, vou colocar o histograma abaixo dele, o nosso Sunburst aqui e o nosso Tile View na parte de cima, que é aqueles quadradinhos com informações. Então eu vou dar Finish e agora eu vou visualizar novamente para ver se já trouxe essa mudança. Aqui, agora já trouxe essa mudança para a gente. Então está no formato que eu selecionei. Aqui é a caixinha de texto, né? A gente não está mostrando nenhum resultado porque a gente não selecionou nenhum resultado. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui as séries com 16 temporadas, que é só uma. Selecionei e vai mostrar para a gente qual que é. Grey's Anatomy, conforme a gente viu na dashboard. Então, como eu disse antes, está faltando somente aquele slide bar, e é o que a gente vai colocar agora. Para a gente colocar esse slide bar, a gente precisa ir lá dentro do componente. Então, eu já vou acessar a aba aqui, que ele já está aberto, e vou trazer o nó referente ao slide bar. A gente pode digitar como slider, e a gente vai colocar esse nó aqui, Interactive Range Slider Filter. Eu vou organizar um pouquinho aqui, só para melhorar a visualização. Então, esse slide eu quero colocar para entre a nossa base de dados e aquele gráfico que eu estou chamando de pizza detalhado para facilitar.
mas é porque a interatividade dele vai ser referente a somente esse gráfico. Então eu vou colocar entre a conexão desses dois componentes, né? E vou selecionar para abrir a configuração. A configuração a gente já seleciona aqui, já vai vir, nesse caso já veio como padrão a informação que a gente vai utilizar para montar, para configurar, né, a nossa barra ali, nosso slide bar, que é o ano de lançamento do conteúdo. Então, conforme a gente vai variando, a gente tem essa variação no nosso gráfico final. Então, o restante das informações eu vou deixar como padrão e vou dar o OK e vou executar novamente o meu gráfico final. A gente configurou o slide bar, então antes de a gente abrir o resultado final, vamos configurar o layout, né? Porque a gente quer colocá-lo aqui na parte de cima daquele gráfico de pizza. Então, colocado, beleza, vou finalizar aqui e vou abrir o nosso resultado através da guia principal. E esse é nosso resultado final. Vou abrir aqui para ampliar a tela, mas é justamente, exatamente igual aquele que a gente apresentou no início do vídeo. Então a gente consegue configurar aqui o período, por exemplo. Esse período, conforme eu disse para vocês, ó, a gente reduzindo ele, aí já aparece essa informação de cima das categorias. Por quê? Porque então a gente aumenta a representatividade dela, não fica uma barrinha tão fina e ela consegue ser mostrada aqui. Mesma coisa, a gente selecionou alguma informação, vai mostrar para a gente aqui o card, né? Tá diferente do dashboard inicial, que eu não mudei ali na configuração, né? A gente pode configurá-lo para deixar no modelo vertical. Aqui ficou configurado como um padrão para deixá-lo como se fosse uma barra, né? E esse foi um exemplo que a gente criou, só que as possibilidades são infinitas. Vocês podem colocar qualquer um outro nó azul lá de visualização, pode colocar um outro tipo de gráfico, montar diferentes tipos de layout. Então você vai personalizar a sua dashboard da maneira que achar mais agradável. E aquela promessa vai se realizar, você vai voar no seu serviço onde você estiver mostrando essa dashboard. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, comenta aqui embaixo, por favor, e dá uma curtida lá, só para eu ficar sabendo.